Caríssimos companheiros, companheiras aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre, nesse instante em que a gente vai saborear a felicidade que nos é possível. A felicidade que nos é possível porque nos próximos instantes nós vamos estar juntos com os bons companheiros espirituais que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando, nos ajudando, nos tratando nesse momento. Gostaria de lembrar a todos que o exército de Jesus está aqui. Se entregue a esse tratamento com força, com fé, com convicção, do auxílio, da ajuda, do remédio, da transformação nesse momento. Somos espíritos imperfeitos. Lá fora nós não reunimos condições mentais para estar perto dos bons como agora. Saboreie isso sem moderação. Entregue-se a Jesus. Nós estamos num pedaço de chão sagrado. Há muito cuidado pela espiritualidade do bem. Mais de 73 anos de sobrevivência. Entregue-se aos fatos de que só os bons administradores da espiritualidade conseguiriam isso. Relaxe seus braços, suas pernas. Aceite o convite do bem. Entregue-se com vontade de ser ajudado. Gratidão, Jesus. Gratidão a essa possibilidade de trabalho. Gratidão à possibilidade do tratamento de cada um de nós aqui encarnados e desencarnados aqui presentes nesse hospital de amor, de solidariedade, que é o nosso Centro Espírita Nacional Casa André Luiz. Gratidão, Senhor, pela Tua presença, pela presença do Seu Exército em nossas vidas, exército de amor, médicos que nos tratam, que nos cuidam, que nos auxiliam, que nos orientam. Gratidão. Espero poder nesse instante ser merecedor da Sua transmissão. Ajuda-nos com Seus ensinos, a que possamos cada vez mais nos entregarmos ao bem com consciência, nos direcionarmos ao Teu caminho com amor. Gratidão, Jesus, gratidão. A todos nós aqui encarnados e desencarnados presentes nesse pronto-socorro de amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos foi ofendido, não nos deixes cair em tentação, nos livra do mal, Senhor, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. O tema de hoje é saúde e enfermidade. Do livro Pensamento e Vida, capítulos 15 e 28. Do nosso querido Chico Xavier com Emmanuel. Ao falar de saúde e de enfermidade, nós estamos falando dos mecanismos que nos envolvem e nos dão, a cada momento em que a gente vai maturando, adquirindo conhecimento, vai nos dando um padrão de entendimento de como é a nossa evolução. O que nós somos capazes de fazer conosco mesmo em sentido da nossa evolução. Nós recebemos carinhosamente o corpo físico para a oportunidade reencarnatória. E a ligação do corpo físico, ela tem uma intimidade tão gigantesca com o usuário, que é cada um de nós, que está dentro de cada um dos nossos corpos físicos,
Nós temos uma intimidade tão grande, tão gigantesca, que é para medir a proporção do dano, para que nós consigamos, ao ter cada vez mais consciência, atingirmos com mais rapidez a evolução. Sentindo o que eu faço comigo, eu dou um panorama perfeito das emoções, daquilo que eu sinto que acontece a cada instante das escolhas da minha vida no Carlos do Ser. A forma, pensamento, contida dentro do espírito que está usando aquele corpo físico, ele pode conservar leis naturais ou destruir. Espíritos imperfeitos, na maior parte das vezes, infelizmente por comportamentos exagerados ou condicionados à evolução, danificam, maltratam, até mesmo a vestimenta. E veja que o corpo físico é algo tão minucioso que, se por exemplo você entra num self-service, um restaurante com variedades de pratos, e você pega o prato e você faz assim: olha, eu vou comer aquele bife que está ali. Enquanto você está se direcionando até aquele bife, a sua vontade está na dinâmica do seu pensamento. E a condição de energia acessa o sistema nervoso. O estômago começa imediatamente a produzir enzimas para consumir aquele bife que você escolheu na sua mente. Então, quando você está se direcionando dentro do self-service para pegar aquele bife, e de repente, no caminho, você olha que tem um filé de frango, a milanesa, e você falou: puxa, eu acho que eu vou trocar o bife pelo filé de frango, a milanesa hoje. E na mesma velocidade que você fez a mudança de escolha da comida, da mistura daquele momento, o teu estômago desmancha aquelas enzimas que iam ajudar na digestão daquele bife e começa a produzir outras diferentes para que você possa consumir o filé de frango. Entende a minuciosidade que é viver dentro do corpo físico? Olha o planejamento de inteligência que existe. Ideia de Jesus, nosso mestre. A ideia do corpo físico, ela pertence a Jesus, nosso mestre, que junto com os seus assessores bolou a estratégia do corpo físico e foi manipulando esse melhoramento do corpo físico durante todo o período da nossa evolução. Tanto que quando nós éramos pré-históricos, os corpos eram diferentes. Eles eram mais brutos, mais peludos. Nós éramos mais troncudos. Existe até um estudo da ciência, não interessado no corpo físico, claro, nem na evolução do espírito, só nas diferenças físicas que os exilados de Capela, os povos que habitaram aqui na mesma época que nós já estávamos aqui, nós somos moradores do planeta Terra, os exilados é uma oportunidade para a evolução. Eles tinham os corpos mais minuciosos, mais sutis, na época, do que nós, moradores do planeta. Eu quero falar o tempo é muito curto sempre, mas eu quero iniciar desse processo para a gente ter uma ideia da influência no corpo físico. O que se tem dentro do ensino de hoje? Falar da saúde, manutenção da saúde, plenitude mental, dinamismo consistente, perseverança nos pensamentos benignos, para
que isso aconteça. Saúde. Doenças. Posicionamento mental completamente desnivelado com o bem, de formas negativas variadas, de processos destrutivos íntimos inúmeros, gerando doença. Eu poderia dizer, na minha arrogância, a falta do conhecimento, que todo tipo de doença existente no corpo físico, a culpa é do usuário, não do fabricante. Existem doenças que elas são regeneradoras para o espírito. Ou seja, já vem com você compromissos adquiridos de comportamentos passados. Um exemplo rápido. A pessoa foi fumante 90 anos numa encarnação. Não teve problemas no corpo físico e desencarnou de forma natural. Nós costumamos dizer assim, meu pai fumava, meu avô fumou até os 90 anos de idade, não desencarnou por causa do cigarro. Eu não acho que o cigarro faz mal, não. Os registros dos danos, porque naquela encarnação o corpo físico podia ter uma resistência maior para aquele comportamento destruidor. Mas a ação do pensamento, a escolha viciosa, ocasiona danos que ficam registrados no perispírito. Moral da história, existem muitas crianças com câncer bem cedo. Câncer pulmonares, garganta. Está explicado, porque nem nasceu direito, 1, 2, 3 anos, 5 anos no máximo, está no hospital do câncer, se tratando de uma doença que ficou registrado no perispírito e que o perispírito serve de molde automaticamente quando vai se formar o novo corpo físico, vem com os problemas e as sequelas anteriores. A pessoa vai vivenciar toda a estratégia e terapia que a doença fornece, que não é para sofrer, é para se restaurar. É para isso que nós estamos aqui, para o aprimoramento e melhoramento. E aí você fala, meu Deus, mas tão cedo, onde está a justiça de Deus? Porque nós não compreendemos muito de nossas ações. E aí eu te coloco diante da terapia do exercício maior, que nos coloca diante da condição de aprendermos a melhorar nossos comportamentos, nossos pensamentos. Exercício do Senhor. Vou desencarnar falando isso em todas as palestras. Exercício do ser, que nos dão sempre condições de descobrirmos quem nós somos, para procurarmos a cada instante escolhas melhores para podermos viver vidas mais confortáveis. Ser pai, mãe, filho, filha, irmão, patrão, empregado, vizinho, vizinha, marido, esposa, sogro, sogra, avô, avó, sobrinho, sobrinha, primo, prima, enteado, enteada, madrasto, madrasta. É exatamente nesses cargos em que a gente vai se habilitando ou não vai percebendo, não consegue a habilitação, quando nós estamos em plenitude dos exercícios do ser. O que acontece? Qual é o outro chamado quando nós estamos desapercebidos das nossas escolhas? Quais escolhas? Ódio, raiva, danos que a gente vai ocasionar. Qual é a outra forma de a gente redirecionar os nossos pensamentos? Quando as doenças ocasionadas pelas frações mentais, pelos campos energéticos gerados pelas nossas escolhas e nosso método de pensamento vão danificando o corpo físico, ela vai se tornando cada vez mais essencialmente grosseira diante da captação da energia do dano, até aparecer no corpo físico. Aí nós vamos fazer alguns exames
e o médico fala, você tem câncer em tal lugar, você tem nódulos em tal lugar. Né? Temos uma forma errada de vermos o comportamento sexual. O que acontece em muitas mulheres? Nódulos, odores desagradáveis, infertilidade, óvulos danificados, o mau uso em relação a ações sexuais. O que acontece com o homem? Disfunção erétil, espermatozoides lentos, inférteis, câncer de próstata, inchaço do nódulo próstata, nódulos na próstata. O que acontece quando nós estamos diante de uma condição em que ódio, raiva, inconformismo, maledicência fazem parte da nossa incapacidade mental? Criamos nódulos de resistência, não queremos seguir a vida. Açúcar demasiado no sangue, gordura. Se o sangue não passa pela veia, é porque o usuário não está querendo mais a vida. Ele só não disse corretamente. Por que a gente consegue chegar diante do estudo da doutrina espírita? Suicida involuntário. Nós não somos voluntariamente suicidas, porque a gente não se atira do viaduto, se joga embaixo do carro, embaixo do trem. Mas a gente faz isso inconscientemente, e eu vou dizer inconscientemente, pelo padrão mental da distração. Temos que encarar a realidade. Por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Qual o motivo que eu estou aqui ao invés de eu estar livre como espírito? Estou encarcerado, mas não tenho. O que acontece quando eu escolho uma forma de pensamento numa atitude da minha vida? Nervoso. Passei um nervoso com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o filho, com a filha, enfim. Estou na minha ação escolha nervosa, batimento cardíaco acelerado, circulação sanguínea inadequada. Eu não consigo entender a escolha do outro. Eu não consigo aceitar, Robson. Problema de rim, você não filtra, né? A ideia do outro. Problema nos rins, no fígado. Cara, não tem o que acontece nessa vida que eu não consigo entender por que as pessoas fazem isso que eu estou vendo na TV. Nódulos, pedras no baço, bloqueios da vida. A ciência nos ampara com um simples exame de sangue. O médico pega e olha e fala assim, puxa, Robson, tá ruim, hein? Esse é o meu comportamento mental. O resultado do meu exame, os danos ocasionados não é culpa de ninguém. É método de pensamento de vida inadequado. O distanciamento da minha saúde, a preservação da minha saúde e a maledicência de conviver com a minha enfermidade está vinculado ao meu processo de atividade do viver. O que penso e o que faço. Ninguém colocou doença em ninguém. Olha, nós estamos aqui no projeto reencarnatório. Esse espírito, eu só posso falar de mim. Lá na espiritualidade, né? O Ministério da Reencarnação. Hoje nós sabemos todo do sistema, né? Maravilhoso. Então, se você vai com uma doença, você vai ter câncer com tal idade, tudo bem? Esse planejamento é inexistente. Isso é uma possibilidade, baseado no meu método de pensamento, na forma como eu dirijo as coisas dos cargos do ser. Então, ter saúde e não ter saúde está ao meu alcance de escolha.
O que nós somos? Espíritos imperfeitos. Por que a gente pode dizer com autenticidade? Nós somos espíritos imperfeitos. É porque está escrito lá, Livro dos Espíritos, porque o planeta é de provas e expiações? Não, o planeta é de provas e expiações para ser mediado, para que nós deixemos de ser espíritos imperfeitos. Nós podemos dizer que somos espíritos imperfeitos porque a gente consegue ser danoso até com a gente mesmo. Nós não temos controle sobre o pensamento de ninguém, ainda bem. Graças a Deus. Mas tudo que nós pensamos é de responsabilidade própria. O que é que esse ódio, que essa raiva, que esse rancor, que essa falta de consciência sobre o direito do outro, sobre a liberdade do outro, sobre essa falta de amor sobre o outro faz em mim? Porque isso é algo que Jesus não tinha como explicar minuciosamente. Porque quando ele falou assim, perdoa o tempo inteiro. Perdoa o tempo inteiro. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes. Não, 7 vezes é pouco. 7 vezes 7, não. 7 vezes 7, não. Perdoa o tempo inteiro. Isso é nítido. Ninguém pergunta por quê. Porque senão você se mata. Porque senão você acaba com sua reencarnação. Porque senão você vai conviver com uma condição vibratória e atrativa daquilo que você pensa. Não tinha como ensinar para a gente isso naquela época. Olha quantos anos para esperar a maturidade. O Evangelho de Jesus veio 500 anos depois dos 10 mandamentos. Quando Moisés trouxe a novidade, a primeira notícia da espiritualidade é os 10 mandamentos era um comportamento que não se existia aqui. A gente não se atentou a isso. Não entendeu isso. Mas se esperou 500 anos para amadurecer a ideia. Então a gente encarnava e desencarnava e tinha esse princípio de ideia nesses 500 anos. Veio Jesus, trouxe o Evangelho. Não vim destruir a lei, eu vim completar, trazer mais itens. 18 séculos, 19 séculos se esperou para maturar o Evangelho. Então, encarnado e desencarnado, a gente falou sobre o Evangelho. Por que eu gosto de falar, por exemplo, do Pai Nosso? Que tem mais ou menos 2023 anos que Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Depois desse ensinamento, ou encarnado ou desencarnado, tenha certeza que a gente já rezou isso várias vezes. Tanto que quando você ensina isso para o seu filho, às vezes você ensina 1 ou 2 vezes, ele já aprende. Porque não é que ele está aprendendo, ele está relembrando. Pode prestar atenção. Qualquer criança, em perfeitas condições de saúde mentais, se ensina o Pai Nosso umas 2, 3 vezes, reza ele, já começa. Ele está relembrando. Então, quando nós vamos falar de saúde, plenitude dos pensamentos, em escolher, na maior parte das vezes, a bondade, saúde, dizendo-se espiritualmente. Falta de saúde, enfermidade, consequência dos pensamentos inadequados que oscilam em várias fases do mal dentro de nós. Quando é que nós fazemos isso? Maior parte do tempo. Nós somos fabricantes de doença. Eu costumo dizer em filosofia para os alunos lá, cada um tem o seu câncer particular. Onde é que estoura, ou, melhor dizendo, trocar para ser mais adequado, aonde é que aparece o câncer individual de cada um? Aonde os tecidos físicos daquele órgão ou daquele lugar físico em que apareceu o câncer, ele é mais fraco e ele não aguenta as toxinas destrutivas que os meus pensamentos ocasionam. Emmanuel é muito
esclarecedor e minucioso isso. No vídeo sexo sobre o espermatozoide. Ele explica que a cada instante a nossa toxina mental destrutiva joga enzimas no corpo físico e que existem tecidos que ficam encharcados, continuados com aquela toxina e chega um momento que não resiste. Aí aparece aonde? Nos exames, no avanço da ciência. E o avanço da ciência ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele mostra para nós já o que antes era invisível. Muitos de nós desencarnávamos pela produção das nossas doenças pessoais, íntimas, cada um tem a sua, ou as suas. E nós desencarnávamos, mas não sabíamos. Hoje, com o avanço tecnológico todo que existe, com o avanço da ciência, desencarnou do quê? Câncer. Câncer em tal lugar, apareceram os nódulos, sistema nervoso, fígado. O fígado não está mais filtrando. Mas quando você recebeu o aparelho produtor, quando você recebeu o aparelho físico, o fígado funcionava plenamente. É problema do usuário. Quando você for desencarnar, ainda leva o registro para resolver na próxima, se nessa não deu tempo. É a justiça plena de Deus, nosso Pai, nosso Criador, em pleno exercício de vida. Quantos de nós escolhemos e degustamos? Gostaria que você prestasse atenção nessa frase. Olha para mim, presta atenção nessa frase. Quantos de nós adoramos sofrer? Escolhemos de escolha própria o sofrimento. Você viu o que ele falou para mim? Está dentro do meu coração até agora. Somos espíritos imperfeitos. Há algum momento vai sair de errado. Você viu o jeito que ele me olhou? Eu nunca mais vou lá. Infantis na vida. Nós somos todos imperfeitos. Em algum momento algo vai dar errado. Em algum momento alguma conversa vai ser ruim. Em algum momento um olhar vai ser mal. Você viu como que ela fez comigo na rua, no trânsito? Me deu vontade de jogar o carro em cima dele. O cara me deu uma fechada. Meti a mão na buzina até. Porque você não vai colocar a cabeça para fora, xingar, né? Pô, nós estamos em 2023, todo mundo vendo você xingar. Uma vergonha isso. Aí você põe a mão na buzina. O que acontece durante esse período que você não aceitou o erro do outro? Rápido, coisas rápidas mesmo. Que a gente acha que a gente passa os aborrecimentos é só quando eles são grandes. Quando eles são grandes, o exercício é maior. Mas e quando eles são pequenininhos, que você não consegue suportar só aquele minutinho, foi só aquela fechada, ninguém bateu. O cara errou. E como é que é a conversa mesmo? Jesus disse para nós uma vez: atire a primeira pedra, ou dê a primeira buzinada àquele que nunca errou, algo assim. Estamos sempre se destruindo. Em minúcias da nossa vida. Estamos sempre se acabando. Porque quando o cara, ele te aponta um dedo na rua, por exemplo, né? Ele levantou um dedo para mim, eu vou lá, não vai ficar assim não. O que você está sentindo? Batimento cardíaco acelerado, obstruções começam a fazer parte, muda completamente a aceleração do coração. Que dano você faz daquilo? Você tem uma ideia quanta energia vital? Para quem não sabe, nós estamos vivos aqui porque nós temos um corpo físico e para fazer esse movimento eu estou gastando energia vital, componente do meu organismo para o meu sustento. A circulação sanguínea que está dentro de mim, o batimento cardíaco que está acontecendo, as funções cerebrais, os neurotransmissores que nesse momento estão transmitindo todas as ideias e eu estou conseguindo botar na minha fala e os senhores estão me ouvindo. Eu estou forçando a minha voz, a vibração da minha voz está saindo. Tudo isso eu estou usando energia vital para fazer isso. E os senhores escutando nesse instante também. Qual é a maneira com a qual você convive com você mesmo? Porque se a gente não tem domínio sobre o outro, errar faz parte
de uma convivência com espíritos imperfeitos. Meu irmão me xingou, me humilhou, me ofendeu, me maltratou, ele aproveitou, pisou em cima de mim, moralmente falando. Nunca mais eu falo com o meu irmão. Durante esse período em que esse ódio vai durar, que essa raiva vai durar, quem é esse irmão? Esse irmão chama Robson, eu. Olha, nós vamos ter uma festa aí, vai ser maravilhosa aí, nós vamos festejar aí o aniversário da vovó. O Robson vai? Vai. Então eu não vou não. Não, mas e a vovó? Não, a vovó que se dane, o que importa é o que eu estou degustando aqui dentro. Hoje é aniversário da mamãe. Mas acontece que a firma me chamou, eu tenho um encontro na firma, é extremamente importante, é super, né? Mas é o aniversário da mamãe. Eu vou no próximo. Se não tiver próximo, aí você sofre. Eu devia ter ido, era o último, eu não sabia. Aí, o que isso está fazendo dentro de você? Enfermidade. Está te destruindo. Tem a ver com o nosso senso de observação. Quanto mais, porque hoje nós procuramos, não sei dizer direito, academias fitness. Vamos fazer musculatura, corpo físico. Como é que a filha falou? A sobrinha também disse, maromba, os marombeiros. Eu não sei se está certo, se for um palavrão, me perdoa. Né? Cuidado físico, aparência, vaidade. Estava afim de uma menina lá na academia, cara. O outro pegou. Me deu uma raiva. Comportamentos, enfermidades, escolhas. Meu time perdeu. Vamos tomar uma para esquecer. Estou aguentando. Não era para perder. Chegamos até agora, morremos na praia. Tá louco. E o que é o time ganhar? É ser o melhor de todos os outros times. Ego, vaidade. Meu time ganhou. Mano, vamos todo mundo para o boteco que é hoje. Enfermidade. Dá para passar dias e dias falando de comportamento de enfermidade. Fui no médico, fiz um exame. Ele falou que o meu fígado não está legal, e agora? Aí se você for fazer uma consulta das suas próprias escolhas, até hoje você nem se incomodou que tinha fígado. Enfermidade. Rim. Eu não consigo suportar o Robson. Ele é meu irmão, ele é meu tio, ele é meu pai, ele é meu marido. Eu não consigo, não dá, cara, não dá. E os ex, então? Nossa, o que a gente gosta, cara, de falar mal dos ex? Enfermidade. Só enfermidade. Chega a ser até um pouco ridículo, porque você fala assim, quantos anos você passou com ele? 40. E hoje você está falando mal? Dureza, né? 15 anos vivendo com a pessoa, e se separou, ex agora. E aí no cargo de ex, esses cargos existem na nossa sociedade, nós usamos aquilo para isso. Nós vemos uma notícia na televisão, aquilo não aconteceu nem no nosso país, mas a gente degusta a ação maldosa, chama atenção e você fica até parado vendo. O que tem nessa ação do mal que você se sentiu atraído? O mal, você trouxe para dentro de você, a ideia do mal você trouxe para dentro de você. Aí você acha pouco, o marido vai chegar, a esposa vai chegar, você não sabe o que eu vi na TV hoje, e conta. Quer dizer, você transmite. Tem um casal dando risada ali no mundo, já aconteceu com eles. E o que acontece diante dessa postura? Fabricação de doenças. Não aceitar a própria vida. Uma vez a gente fez um estudo minucioso, gostoso, eu gosto muito de fazer
estudos que a gente vai depois discutir, conversar com outros expositores, com outros alunos, enfim. Sabe a unha encravada? Parece simples, né? A unha encravada é não querer continuar. É a referência mental, então ela encrava. Porque ela não encrava o tempo inteiro, né? Mas dessa vez eu encravou. Não sei se foi o jeito que eu cortei, ela encravou. Naquele momento você não quer seguir em frente. Então você arruma bloqueios. É a minuciosidade do corpo físico, é a estratégia da espiritualidade. Cada célula, cada explosão celular que fez a composição do nosso corpo físico entrou numa ligação com o nosso espírito. Tanto que nós gastamos energias, né? O que eu estou fazendo aqui agora? Pode ser um movimento simples. Mas se a minha camada vibratória, medida pelas minhas escolhas mentais, forem negativas, cada partícula intramolecular que bate no ar se transforma para pior. E o contrário também se faz verdade. Se a minha camada vibratória for, na maior parte das vezes, ministrada por ações e pensamentos no bem, positivos, cada vez que batem nas partículas intramoleculares, eu conservo o ar e deixo a atmosfera do meu ambiente a minha satisfação ou insatisfação. É por isso que existem momentos em que a gente não suporta nem viver na própria casa. Resultado de todos esses fragmentos destrutivos que nós ocasionamos com o nosso pensamento. Nós estamos tão ligados ao planeta, quanto o planeta está ligado a nós. Tudo que existe nesse planeta foi feito para nos servir. O ar que a gente respira. Senão eu não estou bem, ele entra no meu pulmão, eu o transformo. A ciência já mostra que há uma transformação, né? Oxigênio para hidrogênio. Então, eu o transformo espiritualmente falando e jogo ele para fora e vou conviver com aquela transformação intramolecular do ar, através da minha respiração. O meu olhar, eu olho para um semelhante, aí eu falo, olha, posso dar um exemplo? Olha que camisa amarela ridícula, é só um exemplo. Essa raiva da camisa amarela, essa inconformação da escolha da camisa amarela do outro, no meu olhar, nesse distanciamento até eu chegar nele, até eu chegar na camisa amarela, que ele não me fez nada, é eu que estou fazendo. A energia da captação da imagem que eu trouxe para dentro do meu cérebro me conduz no dano. A repetitividade dessa ação, óculos. Que grau que você está? Estou usando 4. Puxa, mas outro dia desse você estava com 2? Aumentou. Quer dizer, danificou mais ainda. São minúcias para nos acender aspectos de mudanças para que nos proporcione, sem se interferir no nosso livre-arbítrio, em transformação das ações e do método pensamento dentro de nós. Não tem nada aqui no planeta que se domine, nada. Outra coisa, ninguém é poderoso. Felizmente. Porque se a gente pudesse destruir o outro, né? A fechada de trânsito, matou o cara. A gente faria isso. Nós não fazemos isso. Mas a gente consegue se destruir o tempo inteiro. Instante a instante. Momento a momento. Que tipo de pai que você é? De filho? De marido? De esposa? De filha? De sogra? De sogro? Que tipo de ser humano que você é? Você se destrói porque ninguém tem condição de fazer isso com o outro. Ninguém é responsável pelo pensamento do outro, só pelo seu. Você mantém a sua saúde?
você destrói ela a cada instante da sua vida? Qual é a sua escolha? Está atento a isso? Quantos são os espíritos, para acabar, que desencarnam antes da época? Antes do seu final. Por quê? Porque gastam a energia vital na recomposição. Se nós soubéssemos ou pudéssemos medir o gasto de energia fluídica quando você sai da bebedeira, quando você sai do happy hour, para você se recompor, que às vezes nós fazemos isso de uma tal maneira que não conseguimos pensar direito, não conseguimos andar direito, não conseguimos dirigir os carros, não temos. Se nós soubéssemos quanto nós gastamos de energia vital só para que o corpo recomponha-se de novo, ou seja, volte ao seu raciocínio, volte a você poder andar novamente, isso são minúcias. Nós não teríamos mais bebidas alcoólicas no planeta. Mas, por enquanto, nós somos espíritos imperfeitos. Pergunta do travesseiro para encerrar. Qual é o teu nível de imperfeição em relação à sua saúde? Você é colaborador de manter a sua saúde ou os seus pensamentos e ações não colaboram em nada para manter a sua saúde? Qual é o preço disso? Diminuição no processo reencarnatório. Possibilidade, inclusive, que se for muito agravante, de chegar na espiritualidade como um suicida involuntário, mas suicida. Pensa nisso com muito carinho, pense tudo isso com muito amor. Procuremos então uma postura confortável na cadeira, agradecidos que nós estamos na espiritualidade que preparou o ambiente para nos receber. Respire bem fundo nesse instante, bote a fisionomia do Mestre Jesus nas suas ondas cerebrais e faça com que nesse instante sejamos todos ferramentas do exército de Jesus que está aqui presente. Vibremos com muito amor e com muito carinho por aqueles que estão sem lar, na rua, nesse tempo, chamados invisíveis da sociedade, aquele que a gente vê, mas não enxerga. Vibremos com amor. Vibremos com muito amor e com muito carinho pelos nossos administradores do nosso país, da nossa cidade, dos nossos estados. Se não for a sua escolha, nesse momento temos que conviver e procurar com que eles tenham bastante sucesso para que a gente tenha conforto de vida. Vibremos com amor. Muitos espíritos desencarnados aqui neste pronto-socorro, precisando de ajuda, muitas vezes das energias densas de nós que estamos aqui encarnados. Nesse instante, para auxílio desses companheiros que estão em tratamento na espiritualidade aqui presentes em nós, vibremos com amor, nós encarnados, nesse instante de solidariedade. Pense na sua casa nesse momento. Entre pela porta da frente da sua casa, mentalmente falando. Vá em todos os cômodos da sua casa. Pense nos seus animais domésticos, se você tiver, nos seus entes queridos que fazem parte do seu lar. Jesus higieniza o nosso lar. Senhor, se houver miasmas destrutivos na nossa casa,
que elas sejam limpas, transformadas. Perdoa as nossas imperfeições, Senhor. Ajuda-nos a cada momento que nós possamos conviver em mais conforto espiritual ocasionados por nós. Gratidão por aceitar os nossos defeitos. Gratidão por aceitar, nos ajudar na transformação. Senhor, se tiver espíritos necessitados fazendo moradia lá por qualquer motivo que seja, que eles sejam auxiliados, assistenciados, conduzidos aos pronto-socorros. Gratidão, gratidão, gratidão a Jesus pelo tratamento a cada um de nós, encarnados e desencarnados, necessitados nesse momento. Estamos aqui no pronto-socorro, pedimos sua ajuda. Gratidão, Pai, à oportunidade do trabalho. Gratidão à orientação em cada um de nós, no descanso do corpo físico, se precisarmos. Senhor Jesus, gratidão por não nos abandonar. Gratidão por nos conduzir à vida eterna, com o teu amor, com o teu caminho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos foi ofendido. Não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Caros amigos frequentadores, por um tempo indeterminado estaremos oferecendo o passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam e emitem fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, de uma só vez. Com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos ampara individualmente, conforme o nosso merecimento. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Essa medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações, os nossos companheiros. Depois de tantas orientações, eu fico me perguntando: acendeu uma luz na minha mente? Acendeu uma luz na sua mente? Medite sobre isso. E se ainda assim, se der dificuldade,